Olá a todos, meu nome é Iglésias Rabelo, eu sou procuradora adjunta do CRO-MG e também faço parte da Comissão de Direito Médico e sou a pessoa de referência do GT de Direito Odontológico. Vou apresentar para os senhores o tema da nossa aula, que é documentos relevantes para a perfeita atuação do cirurgião dentista. E para ministrarmos essa aula, nós contamos com a participação de advogados renomados com atuação na área do direito médico. Contaremos com a participação do Dr. Robert Lucas Lacerda Franco, que irá falar sobre um documento novo e de grande relevância para os profissionais da odontologia, que é o TAI, o Termo de Ajustamento Ético. Contaremos também com a participação do Dr. Joaquim Urbano Pacheco Rezende, que falará sobre prontuário do paciente. O Dr. Joaquim é advogado, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde e em Direito Público da Faculdade Legal. O Dr. Robert, que eu mencionei anteriormente, também é advogado e graduado em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional e Governança Pública, além de ser assessor jurídico no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Contaremos também com a presença da doutora Cibele Ferreira Figueiredo, que falará sobre contrato de prestação de serviços odontológicos. Ela é advogada e consultora, ela é graduada em Direito pela Fundação de Ciências Humanas de Itabira, pós-graduada em Práticas Pedagógicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, e todos são integrantes da Comissão de Direito Médico da OAB e também do Grupo de Trabalho de Direito Odontológico. O doutor Renato César de Araújo Fernandes, ele falará sobre anamnese. O doutor Renato é advogado, pós-graduado em Direito Médico e Odontológico e da Saúde, pós-graduando em Direito Civil e do Consumidor. A doutora Bárbara Abreu ministrará a sua fala sobre registro fotográfico. Ela é advogada, graduada pela UFMG, pós-graduada em Direito Público e especialista em Direito Médico, Odontológico e da Saúde pela Universidade de São Paulo, especialista em Processo Ético Médico pela Academia Brasileira de Direito Médico. E, por fim, o Dr. Lincoln Duarte, que ministrará sobre o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ele é advogado, pós-graduando em Direito da Saúde, pós-graduado em Negócios do Esporte e Direito Desportivo. Bem, feita essa breve introdução, eu não falei o currículo completo de todos os nossos professores e advogados que irão ministrar sobre esses documentos relevantes para o cirurgião dentista, para que ele atue com segurança e consiga desempenhar a sua profissão sem ter intercorrências que poderão prejudicar o seu perfeito exercício profissional. Agradeço a atenção de vocês e vou passar a palavra para o Dr. Robert Lucas Lacerda Franco, que iniciará a sua exposição. Boa noite a todos. Espero que essa mensagem... primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estarmos aqui nessa... mais uma vez, podendo contribuir com a categoria em conhecimentos que são de suma importância exatamente para o pleno exercício do odontologia. Eu sou assessor jurídico no CRO, como muito bem a doutora Iglesias apontou, e hoje eu vou abordar um tópico, um tema, cuja minha participação, inclusive, foi bastante efetiva, inclusive na elaboração do ato normativo, que é o nosso termo de ajustamento ético. O termo de ajustamento ético é um documento pelo qual o CRO dispôs e regulamentou a possibilidade do cirurgião dentista e das demais categorias também que são inscritos no CRO celebrarem o termo à medida que estes
cumprissem determinados critérios que são estabelecidos pela Resolução 42 de 2022. Um deles, por exemplo, é ser o profissional primário e não ter incorrido em nenhuma infração cuja gravidade, que seja de manifesta gravidade, certo? O termo possibilita para o profissional, ademais, que ele deixe de responder ao processo ético e, eventualmente, em fase de julgamento, seja punido, para que, portanto, arque com uma pena acessória, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com o direito penal. E essa pena, evidentemente, ela é reduzida em relação às penas que já são previstas no Código de Processo Ético Odontológico. Dentre elas são a de advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão do exercício profissional e cassação. Evidentemente que essas duas últimas apenas em situação. Contudo, celebrando o TAI, que é possível ao profissional celebrar até a data da audiência de conciliação e instrução, ou seja, ainda que já instaurado o processo ético, é possível ser celebrado o TAI, ele arca, basicamente, né, o ônus do profissional gira em torno de comprovar ter sanado as irregularidades aqui, no caso hipotético, vamos dizer, uma publicidade sem os dados obrigatórios, que é o nome e número de inscrição do profissional, ou seja, ele comprovando que inseriu esses dados obrigatórios em sua publicidade, bem como arcando com um valor de multa, um valor pecuniário que é previsto na própria resolução, de acordo com as infrações que são previstas, ou seja, as infrações que são consideradas mais agressivas, que podem ter gerado um prejuízo maior à classe, ao colega, sobretudo. Aqui a gente fala muito de publicidade irregular, ou seja, é algo que envolve muita o grupo, né? Envolve muita categoria, vamos dizer assim. Uma vez que, se alguns optarem por fazer determinados tipos de publicidade, esses podem tirar benefício em favor dos colegas que agem de acordo. Prosseguindo, celebrando o termo, que a gente pode dizer assim, tecnicamente, que é um negócio jurídico, o profissional, ele portanto, terá a benesse do processo ser arquivado e, dentro de 5 anos, não pode ele incorrer, ou melhor, né, ele pode até incorrer em outra infração ética, contudo, ele não poderá não poderá gozar do TAI novamente. É um benefício bastante interessante para os profissionais, principalmente para aqueles profissionais que acabaram por incorrer em infrações de menor potencial ofensivo e muitas vezes sabemos, ausente o dolo, ausente culpa por parte do profissional, muitas vezes sim, isso acontece por desconhecimento. E então acredito e vejo, né, diariamente, ser este instrumento bastante útil e, de certa forma, também conseguimos promover a justiça de forma mais equitativa. Encerro por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade por falar e explanar aqui um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o TAI, e passo a palavra para a doutora Iglesias. Obrigada, doutor Robert. É muito importante que nós possamos fazer a divulgação dessa inovação do Conselho Regional de Odontologia, do seu setor de ética, que permite que o cirurgião dentista resolva de uma forma mais abreviada e econômica, e também para todos os profissionais que atuam também na área jurídica, não só os cirurgiões dentistas, que possam orientar os profissionais que muitas vezes incorrem em algumas irregularidades, em algumas infrações éticas, e que não desejam passar pelo processo ético disciplinar. E é esta a oportunidade de fazer a adesão ao TAI e encerrar essa demanda, que pode gerar alguns contratempos e perda de tempo, enfim,
tudo aquilo que um profissional que deseja trabalhar de forma correta pretende evitar. Bem, obrigada, doutor Robert. Agora eu passo a palavra para o doutor Joaquim Urbano Pacheco Rezende, que falará sobre um documento extremamente importante, que é o prontuário do paciente. Doutor Joaquim, com o senhor. Boa noite, doutor Iglesias. Boa noite a todos. Vamos falar sobre o prontuário odontológico, o prontuário médico. O que é o prontuário odontológico, o prontuário médico? É um conjunto de documentos, são os testes, são os exames do paciente, é o histórico do procedimento odontológico do paciente, é a sua ficha da anamnese, que é uma entrevista que você realiza com o paciente, é o termo de consentimento informado. Então, o prontuário é o conjunto dessa documentação. O profissional médico, o dentista, o cirurgião dentista, as clínicas odontológicas, elas têm que ter esse documento preenchido e atualizado, esse conjunto de documentos, que é o prontuário médico, preenchido e atualizado, porque é uma obrigação do cirurgião dentista, da clínica odontológica, ter esse conjunto de documentos. O Código de Ética odontológico, ele exige que o profissional, o dentista, tenha esse prontuário. Então, se houver algum tipo de problema jurídico, o documento, o conjunto de documentos que vão servir como tese de defesa para o dentista é o prontuário médico. Então, o dentista, a gente tem ciência que tem alguns profissionais que nem utilizam o prontuário, nenhum dos documentos. Muitos dentistas fazem isso, e isso não é correto, porque se é intentada alguma ação judicial ou no Conselho Regional de Odontologia, se o profissional não tem esse documento, esse conjunto de documentos para poder apresentar a prova de sua defesa, ele fica à deriva. Então, eu acredito que, basicamente, essa é a função do prontuário médico. É um documento essencial e todo dentista tem que ter, tem que atualizar, tem que preencher todos esses conjuntos de documentos necessários para a confecção do prontuário médico. E esse documento ele pode ser feito tanto na via física como na via eletrônica. Ressaltando que na via eletrônica, esse documento tem que estar criptografado para impedir o acesso fácil de terceiros, ele tem que estar criptografado, protegido com login, protegido com senha, e todas essas informações, respeitando inclusive o sigilo do prontuário médico, elas têm que estar abarcadas pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Conforme disse a doutora Iglesias, esse tema será abordado no momento oportuno. Tá bom? Espero ter esclarecido os colegas, os presentes, sobre as questões básicas do prontuário médico. Obrigado. E muito obrigada, muito esclarecedora a sua colocação, e será muito relevante para todos que assistirão esta aula. Agora, para falar sobre um documento de extrema importância, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu vou passar a palavra para o Dr. Lincoln Duarte. Bem-vindo, Dr. Lincoln. Obrigado, doutor Iglesias. É um prazer ter essa oportunidade de explanar um pouquinho da importância desse documento para os profissionais da odontologia. Um documento que, muitas das suas vezes, é ignorado ou, assim, não feito da forma que deveria ser. E o que pode prejudicar esse profissional no futuro, numa possível demanda judicial. O que acontece? Esse termo de consentimento livre esclarecido, né, que acabou de ser dito aqui, ele se baseia no CDC, no artigo 14 e no artigo 6º, inciso 3. Essa elaboração deve ser com informações claras
adequadas ao nível. Importante isso. Essas informações devem ser adequadas ao nível do cliente, ao nível cultural do cliente. Não pode ser uma coisa, deve-se evitar o termo técnico, claro. Há situações que vão ser específicas, mas, no geral, para um cidadão médio, deve-se evitar muito a questão de termos técnicos nesse tipo de documento. E técnicos incompreensíveis, em muitos casos, né? O norteamento desse documento são pelos princípios da boa-fé e da autonomia de vontade. Então, onde chegamos com isso? Tem que ser muito claro de ambos os lados. A pergunta do paciente, no caso, ele é um consumidor, não podemos esquecer disso. O paciente é um consumidor e as questões que ele levantar devem ser respondidas de imediato. De imediato. Outro fato importante, eu tenho observado, que muitos profissionais, primeiro eu vou falar das clínicas e depois do profissional individual. Primeiro, vamos lembrar que todo procedimento profissional necessita da autorização prévia. Claro, e a sua autorização não pode ser obtida por meio de coação, não pode ser obtida por meio de influência e nem de indução. O que acontece? Eu observei o seguinte, que muitas clínicas têm o termo, porém esse termo é assinado na sala do departamento financeiro, junto com o contrato. O paciente entra, faz ali a sua avaliação, o cirurgião faz a avaliação e manda para o departamento ali de financeiro, onde ele vai fazer o planejamento financeiro desse tratamento. Se vai ser à vista, se vai ser, não importa, em prestações. E nesse momento, ele assina um termo de conduta, um termo de consentimento. Isso não é um termo de consentimento esclarecido. Não houve esclarecimento de item por item. Não houve a possibilidade de se levantar uma dúvida, que o cliente possa levantar uma dúvida. Por exemplo, um termo de esclarecimento de consentimento primário. O que significa isso? Se durante esse tratamento houver uma mudança de procedimento, né, caso por questões materiais, por questões patológicas, não importa, esse consentimento primário que foi assinado, ele não tem validade, porque há necessidade de um consentimento secundário. O paciente deve estar esclarecido que essa mudança foi em função disso e quais os riscos dessa mudança. E quais os benefícios também, claro. Deve ser muito claro onde ele assinará um segundo termo, que a gente chama de termo secundário. Por que esse termo secundário? Porque aquele primário que ele assinou, tendo conhecimento ou não, aquele aqui do escritório ou realmente feito de forma clara, ele não vai ter essa validade ética nem judicial. Porque houve uma mudança no percurso do tratamento. E essa mudança ele tem que também ser comunicado a esse paciente para que ele reassine, ele assine um segundo termo. Então, eu vejo o seguinte, e essas clínicas, muitas clínicas, fazem ali um termo padrão. Esse termo, honestamente, não tem uma validade jurídica, ele não vai ajudar o profissional, ele não vai ajudar o profissional na sua defesa, caso seja levada à judicialização do seu ato. Ele é um pouco, como eu disse no começo da minha explanação, ele é um pouco deixado de lado, mas ele é de importância ímpar, porque no caso de um procedimento que não tenha um resultado satisfatório, que haja um intercurso nessa história desse tratamento, e que esse profissional seja levado à justiça, esse termo de consentimento livre esclarecido deve ser periciado. Ele é um documento que pode ser periciado. E esse documento pode ajudar em muito a situação do profissional. Pode ajudar em muito na defesa do profissional. É um documento, repito, e deixo frisado, não pode ser deixado de lado. Isso acontece na medicina também, é muito comum, acho que todos aqui já viram isso. Quando você vai fazer uma intervenção cirúrgica, você se desloca até o hospital, ali na portaria do hospital, você assina um contrato, prestação de serviço do hospital, assina ali uma autorização do convênio, caso haja o convênio, e assina o termo de consentimento. Onde está esse esclarecimento livre? Não tem esse livre esclarecimento de dúvidas. Então, eu indico e peço a todos os profissionais, eu já vi inúmeros casos, eu mesmo já passei por clínicas de tratamento
odontológico que não havia. O profissional não sabe, ela não procurou saber se aquele paciente é hipertenso, se ele tem se ele é cardíaco, e o uso de uma anestesia de determinado produto pode alterar seu batimento cardíaco. É importantíssimo que seja esclarecido o que vai ser usado, como vai ser usado e por que vai ser usado. E mais importante, que seja de forma clara e objetiva. Muitos dos profissionais me dizem o seguinte: mas aí não dá tempo. Aí eu vou perguntar, o que é pior, atrasar um pouco ali a sua consulta, ou redimensionar seu horário, ou perder seu tempo num tribunal, respondendo a um processo, ou que seja ético, ou no conselho, ou que seja na judicialização, de um processo impetrado por um paciente que não se sentiu bem atendido e não entendeu o que seria feito e usou desse argumento para usar como base dessa ação movida contra o profissional. Mais uma vez, é um prazer, eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse tema. É um tema de suma importância, no meu ponto de vista, é um documento que deve ser feito com muita parcimônia, um documento que deve ser feito sentado frente a frente, como eu disse lá no começo, um documento de boa-fé, assinado por ambas as partes, onde será explicado item por item do tratamento. E não se esqueça, a mudança de tratamento no curso do mesmo também deve ser assinado um segundo termo de consentimento, porque o primeiro vai perder a validade. Agradeço a todos mais uma vez, desejo um bom congresso para os odontólogos de Minas Gerais. Boa noite. Dr. Lincoln, muito obrigada. É muito importante nós alertarmos os profissionais a respeito da importância de estarem preparados para uma eventual intercorrência. Quando tudo corre da forma correta, da forma adequada, ok, mas quando vem a intercorrência, quando vem o problema, quando vem a judicialização, o profissional vai sentir, principalmente na sua conta bancária, o custo da falta daquele tempo de se pegar uma assinatura, de se colher o consentimento do paciente. E, numa próxima oportunidade, nós poderemos discutir se o TCLE supre as exigências da LGPD, mas isso vai ser um assunto para uma outra aula. Vamos passar a palavra para a doutora Cibele Ferreira Figueiredo, que falará sobre o contrato de prestação de serviços odontológicos. Bem-vinda, doutora Cibele. Muito obrigada, doutora Iglesias. É com grande satisfação que integro a Comissão de Direito Médico e da Saúde da UAB Minas Gerais e o Grupo de Estudos de Direito Odontológico. Agradeço pela oportunidade de participar, explanando algumas considerações muito relevantes aos profissionais da odontologia no que tange ao contrato de prestação de serviços odontológicos. Como é sabido pelos profissionais, constitui um documento no qual as partes, paciente e profissional, estabelecem cláusulas e condições daquele tratamento. Muito ao contrário do que se pensa, não se trata de um excesso de zelo, excesso de cuidado, enfim, mas, na verdade, se trata de um documento extremamente necessário, extremamente recomendável do ponto de vista jurídico, exatamente por estabelecer quais são os parâmetros daquela contratação, muito além do valor dos procedimentos, de quais procedimentos estão sendo contemplados naquela avaliação inicial. Esse contrato preverá também as condições de realização do tratamento, prazo deste tratamento, eventuais multas a serem aplicadas em caso de descumprimento, inclusive uma segurança para o profissional no caso de descumprimento por parte do paciente. Ou seja, o paciente deixou de arcar com uma parcela que havia sido negociada, qual será a penalidade prevista? A aplicação de uma multa, o protesto dos dados pessoais deste paciente, qual será? Como esse profissional poderá se resguardar também? E do ponto de vista do paciente, obviamente, com relação ao procedimento e o planejamento que foi feito naquele atendimento inicial. Ao longo das minhas consultorias, eu afirmo
que a personalização do atendimento, ou seja, um atendimento planejado para aquele paciente, ele começa no exato momento em que o paciente opta por aquela clínica, por aquele profissional, que muitas vezes lhe foi indicado por um amigo, um familiar, tá? Então, nesse primeiro momento, esse primeiro contato entre profissional e paciente, logo que, é uma expressão que eu uso muito, logo que você, dentista, chama o seu paciente pelo nome, realiza aquela primeira avaliação, ele adentra o seu consultório, aquele primeiro contato, esse é o momento da personalização do atendimento. É aquele momento em que você considerar alguns minutos da sua vida profissional, da sua consulta, do seu conhecimento, para avaliar aquele paciente. Esse é o momento de esclarecer os pontos principais do tratamento e daquela contratação que será logo em sequência formalizada, fechada entre vocês. É muito usual na rotina das clínicas e dos consultórios, até mesmo pela demanda cotidiana, que essa contratação se dê apenas de maneira verbal. Muitas vezes não se estabelecem prazos, nem forma de pagamento, nem o prazo de tratamento em si, o espaçamento das consultas, são questões muitas vezes relegadas a um momento posterior, quando poderiam já ser estabelecidas ali, no ato da contratação, garantindo segurança para ambos. Pelo menos 2 motivos aqui para ser mais breve, eu elencaria para que o profissional passasse a adotar e considerar o contrato como um mecanismo, um instrumento muito importante na sua rotina de trabalho. Primeiro, exigência legal, até porque constitui, segundo o Código de Ética da Odontologia, uma infração disciplinar, deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos, inclusive, e alternativas de tratamento. Assim, tendo consigo um contrato que estabeleça as cláusulas e condições, juntamente com os documentos que os outros colegas explanaram ao longo das suas falas, será de primordial importância, até para evitarmos, em caso de um processo judicial, enfim, uma condenação apenas pela falta de informação ou pelo descumprimento desse dever informacional, e que é muito comum nas atuais decisões judiciais, a jurisprudência, os juízes têm entendido como de máxima relevância o cumprimento desse dever informacional, esclarecimentos adicionais, informações acerca do tratamento que está sendo contratado. Ademais, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é motivo de susto e receio por parte de alguns profissionais da odontologia, é importante que neste contrato também haja cláusulas relacionadas às condições, eventuais publicizações relacionadas àquele tratamento, quais seriam, se o paciente autorizará ou não, são pontos a serem conversados entre o profissional da odontologia e um consultor, um advogado que atue na área odontológica e médica. Agradeço pela atenção. Até mais. Devolvo a palavra à doutora Iglésia. Obrigada, doutora Cibele, por suas contribuições muito relevantes. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Bárbara Abreu, que falará sobre registro fotográfico, também um relevante documento que pode contribuir em muito para que os profissionais da odontologia, os cirurgiões dentistas, se resguardem em relação à execução dos seus procedimentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do registro fotográfico em odontologia. Esse é o meu currículo, que a doutora Iglesias já falou, e para muitos, né, para a grande maioria, essa relação entre a fotografia e a odontologia ela é muito recente, mas isso não é verdade. A primeira escola de odontologia no mundo, Baltimore College of Dental Surgery, nos Estados Unidos, quando ela se inaugurou, um dentista, que era dentista e fotógrafo, ele já apresentou uma galeria com fotos. Anos depois, em 1848, os doutores Thompson e Eld, de Ohio, eles foram os primeiros a fazerem os registros de antes e depois do tratamento odontológico.
E eles publicaram esse trabalho, e isso foi um marco, tanto no planejamento quanto no diagnóstico do tratamento odontológico. Atualmente, a fotografia ela tem expandido a sua importância, tanto no dia a dia do dentista, no planejamento, coisas que eu ainda vou abordar, como também como meio de prova, no processo judicial e no processo dentro do conselho de classe. Então, eu fico pensando que a primeira coisa que passa na cabeça do dentista é o seguinte, mas com o TCLE, com o prontuário, com o contrato, por que fazer a fotografia? E eu vou te dar um bom motivo. A jurisprudência majoritária entende que o tratamento odontológico é uma obrigação de resultado, em que o dentista ele tem que apresentar o resultado, ele tem que apresentar uma melhora na situação inicial do paciente. Nesse contexto, o ônus da prova ele fica para o profissional. Então, o profissional ele tem que comprovar que ele fez o tratamento correto e que o resultado adverso não é devido à sua atuação. Então, vocês podem ver que, assim, quanto mais provas você tiver, maior a sua segurança. Então, aí você adentra na sua atuação preventiva. O primeiro momento que vale, né, o registro fotográfico é no diagnóstico, no planejamento e no acompanhamento do seu paciente. Aqui eu gosto de falar que o profissional ele precisa registrar todos esses 3 momentos. E no final, quando o paciente ele entra no seu consultório, é importante você registrar como ele está inicialmente. Isso porque, para evitar a alegação de danos ao final do tratamento, danos que já existiam, detalhes que já existiam. Vou te dar um exemplo, no caso do aparelho. Muitos dos pacientes eles alegam que marcam os dentes. E muitas dessas marcas já existiam inicialmente. Por isso que é importante o registro inicial. Ao longo do tratamento é importante para mostrar essa gradação. E ao final, para poder demonstrar que o tratamento teve um resultado efetivo. Então, no contexto do cotidiano do dentista, é importante registrar, de ter o registro fotográfico, para o plano de tratamento, para o diagnóstico, para simular tratamentos, e neste ponto eu gosto de chamar a atenção do profissional, porque você tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma promessa de resultado. Então, é sempre bom demonstrar para o dentista, para o seu paciente, que isso aí é só uma simulação, que não é uma conclusão do seu resultado, para deixar o tratamento tangível para os pacientes, e aqui é muito bom, porque te auxilia no cumprimento do dever informacional, para facilitar a visualização de detalhes e potencializar os argumentos, e documentar o histórico da evolução clínica e estética. Na odontologia estética também é muito bom o registro fotográfico, porque você consegue analisar, ver os pontos mais harmônicos e fazer o planejamento, como, por exemplo, na confecção de próteses e na instalação de implantes dentários. Aqui, um momento que vale a pena registrar, que do meu ponto de vista é essencial, é quando o dentista ele faz aquela prova final, antes de mandar para o laboratório para a confecção. Neste ponto, você faz o registro fotográfico e coloca o paciente para assinar um termo, de que ele concorda com o resultado que ele viu ali. Isso evita que no final ele diga que está insatisfeito. Um outro ponto que também o registro fotográfico auxilia é na comunicação entre os profissionais, uma vez que muitas vezes o técnico de prótese dentária ele não tem esse contato direto com o paciente. Facilita também a comunicação entre os dentistas, entre os cirurgiões dentistas entre si. Para mim, um dos pontos mais importantes é esse aí, do contato com o paciente. Porque isso, como eu já disse, o dentista ele consegue analisar junto com o seu paciente o que pode ser melhorado, mas além disso, conter a expectativa do seu paciente. Quantas vezes vocês já não ouviram na prática cotidiana chegar ao final do tratamento e o paciente dizer, mas não melhorou nada. Então, é muito bom você ter esse antes e o depois para poder mostrar para ele que melhorou sim e conseguir conter essa expectativa e mostrar o real resultado. E o mais importante, que eu penso que é o que mais gera dúvida entre o profissional, por se tratar de uma área muito diversa da atuação, que é o material fotográfico como prova em processo, seja em processo judicial, seja dentro do conselho de classe. Nas duas situações, o material fotográfico ele se respalda e esclarece as condutas odontológicas. E você tem que pensar o seguinte, o paciente ele costuma usar muita fotografia contra o profissional. Então, por que o profissional não aprende, não cria o hábito de usar a fotografia a seu favor? No
processo judicial, a fotografia, ela influencia o juiz e fornece subsídios para o perito. E eu vou explicar melhor. Normalmente, nos processos em que se discute o tratamento odontológico, há a realização de perícia, em que o juiz nomeia um profissional da sua confiança para fazer a análise tanto do paciente quanto da documentação que foi apresentada. Então, isso vocês têm que pensar o quê? O juiz, ele é leigo dentro do contexto da odontologia. Então, sem dúvida que as imagens, elas falam por si. E também essa imagem, ela vai fornecer subsídio para o perito poder formar a convicção dele, para poder dar uma olhada. E eu queria, assim, destacar uma situação em que é importante o registro fotográfico. É o seguinte, o seu paciente, ele termina o tratamento, sai do seu consultório se dizendo satisfeito. Alguns meses depois, 6 meses depois, ele retorna com alterações no que foi feito e diz que não está mais satisfeito. Você, profissional, você sabe que o jeito que ele saiu do seu consultório, o jeito que você o deixou, não foi aquele. Como que você comprova? Por meio da fotografia. Por isso que é importante ter isso como prova no final, porque pode ser que ele foi para a atuação de outro profissional que mexeu no trabalho que foi feito. Então, essa é a importância. No processo ético, é mais ou menos a mesma coisa, em que você comprova não só por meio de alegações, mas por meio de imagens no seu conselho profissional, em que você teve a correta conduta. Mas o que vocês não podem se esquecer é um alerta. Para o registro do material fotográfico é imprescindível a autorização expressa do paciente. Então, neste ponto, vale você colocar provavelmente no seu TCLE, ou até mesmo no seu contrato, ou fazer um termo em separado, em que o paciente autoriza esse registro. Então, é isso. Aqui eu deixo para vocês o meu Instagram, em que eu publico bastante material e é um prazer responder qualquer dúvida. Deixo o meu telefone. Olá, pessoal. Muito boa noite. Prazer. Meu nome é Renato César e gostaria, de antes de mais nada, de agradecer o convite realizado pela doutora Iglesias, bem como a Comissão de Direito Médico e Odontológico da OAB de Minas Gerais, para que possamos falar um pouco aos profissionais cirurgiões dentistas sobre os documentos importantes no seu dia a dia para melhor auxiliá-los no atendimento junto aos seus pacientes. O tema que me foi passado foi a anamnese e peço licença para dividir com vocês uma breve apresentação sobre o tema que me foi passado. Semana da Odontologia, documentos relevantes para a perfeita atuação do cirurgião dentista. Meu nome é Renato César, mais uma vez. Aqui é meu breve currículo, a doutora Iglesias já teve aí o cuidado de nos apresentar, tá? O tema que me foi passado é a anamnese, tá? E a abordagem que eu quero fazer com vocês é sobre que a anamnese é uma ferramenta essencial para o correto diagnóstico e planejamento de tratamentos. Um dado que precisa ser entendido pelos profissionais da saúde, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% dos erros dos atendimentos acontecem durante as consultas, tendo em vista a diagnósticos e prescrições equivocadas que acontecem principalmente devido a atendimentos céleres, atendimentos rápidos. Todos nós entendemos a demanda dos profissionais exige desses uma certa celeridade nos atendimentos. Porém, fica aqui como conselho repensar os custos de atendimento para com o seu paciente, para que você diminua o número de pacientes que tenha na sua agenda e que você consiga cobrar um valor equiparado a esses pacientes, para que você entregue a esses um atendimento mais personalizado, para que seja evitar essas situações e que você incorra aí em alguns equívocos pelo atendimento realizado de forma rápida ao paciente, tá? A importância desses documentos, primeiro, ela se faz necessária como uma exigência do próprio Código de Ética Odontológica, que diz que constitui deveres fundamentais dos profissionais e entidade de odontologia elaborar e manter atualizados os prontuários de pacientes, conservando-os em arquivo próprio. Lembrando, pessoal, que prontuário odontológico é o conjunto de documentos, tá? Então, a anamnese faz parte de um desses documentos que compõem o prontuário odontológico.
Outro ponto que merece bastante atenção diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Que nos diz que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que esses apresentem. Então, o profissional ele precisa dar ao paciente uma informação adequada sobre o seu estado de saúde, tá? E isso só é possível através de uma realização de uma consulta anamnética detalhada, tá bom? Outro ponto que merece apreço diz respeito também a outro direito básico do consumidor, que se diz no inciso seguinte, que fala que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. O que esse artigo quer dizer? Em caso de uma demanda judicial, a critério do juiz, ele pode dar ao paciente, né, no caso consumidor, a inversão do ônus da prova, ou seja, caberá ao profissional da saúde provar todo o seu atuar, e isso só será possível através dos documentos, tá bom? Mas afinal, Renato, o que é a anamnese? A anamnese é uma ficha com diversas perguntas sobre características físicas, estado de saúde, hábitos, medicamentos que o paciente utiliza e tudo que possa ser importante para um tratamento de qualidade, pois é com base nesses dados que o cirurgião dentista irá orientar o seu diagnóstico. Se da análise dos dados anamnéticos o profissional considerar necessários exames, não deve se furtar disso sob pena de negligência, tá? Então, se ali da análise na consulta com o paciente tiver algum indício de que precisa ser realizado algum exame, o profissional não pode se furtar disso, tem que solicitar os exames ao paciente sob pena de ser negligente no atendimento, tá? E algo que é bastante importante é que vocês entendam que a anamnese não é um simples cadastro, ele é um processo seletivo de qualificação do paciente que poderá realizar o procedimento proposto, tá bom? Algumas perguntas, elas precisam ser feitas dentro da consulta anamnética, que vão além de pressão arterial, se tem alguma doença, se tem alguma alergia, tá? Por quê? Esse momento é o momento em que o profissional começa a medir a expectativa do paciente. O que o paciente espera, principalmente nos procedimentos estéticos. Então, quais perguntas para esses procedimentos não podem faltar? O que você espera do meu atendimento? Ou seja, o que você espera com um procedimento de toxina botulínica, de ácido hialurônico, por exemplo? Onde você conheceu o meu trabalho? Foi através de indicação? Redes sociais? Se o paciente falar que foi das redes sociais, já te dá um gatilho. Será que ele viu alguma postagem, ficou interessado naquele resultado que é único daquele paciente e me buscou para ter um resultado semelhante? Então, ali você já começa a medir a expectativa do paciente, começa a demonstrar que resultado é algo único, tá? Se foi pelas redes sociais, se ele tem alguma referência, alguma foto que ele viu, que ele gostou, que ele gostaria de ficar com uma aparência semelhante àquela, tá? Se ele possui algum parâmetro de beleza, o que para ele é bonito, o que não é, um lábio volumoso, um lábio não muito volumoso, tá? Se ele possui algum evento próximo, algum casamento, né? Porque todos nós sabemos que o planejamento ele demora um tempo para poder ser executado. Então, se o paciente ele tem algum evento próximo, pode ser que você não atenda as expectativas dele para aquele evento, tá? Se ele é ansioso, se ele vai querer ali de forma mais rápida o resultado daquele procedimento. Já fez ou faz algum acompanhamento psicológico para a gente poder verificar essa questão da ansiedade também, de uma possível depressão, de uma possível falsa percepção da sua autoimagem, tá? Se ele toma algum medicamento controlado, se já realizou algum procedimento estético, se realizou, por que ele não continuou os procedimentos com outro profissional, se ele falar que não gostou do atendimento, você já pode começar a verificar que aquele paciente pode ser um paciente mais exigente, tá? Se ele espera em alguém e se ele está satisfeito com a aparência física dele. Então, se uma pessoa não está satisfeita com a sua aparência, já tem ali alguns gatilhos de que a pessoa está insatisfeita consigo e possivelmente um único procedimento estético não vai ali fazer com que da noite para o dia ele passe a gostar mais de si, tá?
perguntar ao paciente, principalmente nos procedimentos estéticos, se ele possui alguma alergia, tá? Se já foi picado por abelha, por exemplo, não tem relação direta a picada de abelha com a aplicação de ácido hialurônico. Só que o profissional ele precisa pensar um pouco à frente. Caso esse paciente precise tratar com a hialuronidase, e você precisa ali de imediato fazer a aplicação dessa enzima. Se o paciente tiver alergia à abelha, isso vai interferir diretamente na aplicação da hialuronidase. Então, se a sua anamnese ela se reservou apenas para o procedimento de ácido hialurônico, não pensando nos possíveis desdobramentos, pode ser que isso venha a prejudicá-lo e trazer maiores problemas ao paciente, tá? Porque quais perguntas você precisa fazer, por exemplo, nesses procedimentos de ácido hialurônico? Já foi picado por abelha? Se negativo, bem provável que o paciente não saiba se ele tem alergia ou não. Se positivo, você foi picado, depois que você foi picado, você teve alguma reação alérgica, então ali você terá uma resposta mais precisa. Tem diabetes? Se negativo, perguntar o histórico familiar e qual foi a última vez que foi ao médico e fez exames para testar se negativo o seu estado de diabetes. Muitas das pessoas, elas desconhecem o seu próprio estado de saúde. Eu mesmo, há alguns meses, eu estava com sobrepeso, pressão alta, e se me fosse feita essa pergunta de diabetes, eu diria que não. Mas sim, eu estava com um quadro de diabetes, porque eu nunca tinha feito um exame de glicose, eu nunca tinha feito um check-up. E aí comecei a ter alguns sintomas, procurei ajuda profissional, e ali daquele dia para frente eu vi que eu estava com um quadro diabético. Então, se na anamnese tivesse apenas a pergunta se eu tenho diabetes, eu colocaria que não. E aí caberia ao profissional investigar um pouco mais, se caso o quadro de diabetes pudesse interferir diretamente no procedimento, tá? Ou seja, o papel da consulta anamnética é investigar a principal queixa do paciente através de perguntas que possam dar ao profissional condições de chegar a um melhor diagnóstico e planejamento, bem como a prevenção de intercorrências, tá? Pessoal, não é o paciente que decide qual procedimento será realizado, e sim o profissional após toda uma investigação diagnóstica através da consulta anamnética, tá? A anamnese verbal não tem validade jurídica, pessoal. O que é me perguntado com frequência é: a cada consulta, uma nova anamnese, um novo termo de consentimento, um novo contrato? E a resposta é sim. Por quê? É importante a renovação da análise anamnética a cada novo procedimento, principalmente porque ele se sujeita ao princípio da temporalidade, ou seja, devem ser informadas as situações técnicas e de saúde existentes no momento do ato profissional. As condições de saúde mudam, o corpo muda, se modifica a cada dia, muda a pele, a elasticidade, a flacidez e assim também os hábitos do paciente. E se essas modificações podem interferir no resultado do procedimento, na durabilidade, na quantidade de seringas, elas devem ser reavaliadas e o planejamento deve refletir as condições de saúde atuais do paciente. Aproveite esse tempo para controlar as expectativas do paciente, ou seja, o Renato de 6 meses tinha um quadro diabético, hoje o Renato não tem, mas poderia ser ao contrário. O Renato, há 6 meses, tinha uma saúde plena, agora, depois de 6 meses, algo lhe aconteceu e ele já não tem a mesma saúde do que 6 meses anteriores. Então, por isso que é bastante necessário a renovação dessa consulta, desse controle, para você passar um melhor diagnóstico, um melhor planejamento para a situação de saúde atual do paciente. Muito obrigado pela oportunidade, tanto da comissão quanto da doutora Iglésia. Espero poder ter contribuído com vocês, tá? Para que possamos aí todos ter um melhor dia a dia aí profissional e atendendo, né, a finalidade que é cuidar da saúde de todos. Meu muito obrigado, fico à disposição para qualquer dúvida e até a próxima. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou explicar para os senhores a respeito de uma possibilidade de contratação por parte dos profissionais da odontologia em relação à dinâmica de trabalho. É certo que a contratação de um empregado, ela deve seguir as normas da CLT e, se preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, a contratação tem que ser feita com a anotação em carteira de trabalho. Entretanto,
em algumas situações, os profissionais, eles podem estabelecer parcerias. Então, há a possibilidade de que cirurgiões dentistas trabalhem juntos, firmando um contrato de parceria. E esse contrato de parceria, ele é regido pelo Código Civil. Trata-se de uma sociedade para que os profissionais desempenhem em benefícios mútuos a sua prestação de serviço, disponibilize a sua prestação de serviço. Entretanto, o contrato de parceria, ele não pode mascarar uma relação de emprego, conforme eu disse anteriormente. Se houver o preenchimento dos requisitos para o vínculo empregatício, não pode ser feito um contrato de parceria, mas se houver propriamente uma parceria onde os profissionais se associam para disponibilizar os serviços, isso é considerado válido e pode ser vantajoso para ambas as partes. Bem, prosseguindo, conforme eu estava explanando, pode ser feita essa contratação entre profissionais ou entre profissionais e clínicas, onde se estabelece uma parceria para a prestação dos serviços. E, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional da Terceira Região, a parceria ela pode ser estabelecida em divisão de percentuais de rendimentos em virtude da execução dos serviços. Normalmente, até 30%, 40%, 50% são consideradas parcerias. Percentuais inferiores a 30% já ficam numa situação onde essa parceria pode vir a ser questionada, mas tudo vai depender da negociação que foi estabelecida entre os profissionais. Os profissionais, eles devem redigir um contrato claro, que contenha tudo o que foi acordado em relação à disponibilização dos serviços, em relação à responsabilidade pelo fornecimento de materiais e em relação à utilização do espaço físico onde aquela parceria vai ser desenvolvida. É importante que os profissionais tenham uma orientação jurídica adequada para que esse contrato seja elaborado em termos jurídicos adequados e, principalmente, que possa ser utilizado de forma adequada numa eventual ação judicial. Com essas considerações a respeito do contrato de parceria, eu encerro a nossa aula de hoje. Agradeço imensamente a presença de todos os advogados e professores, agradeço à Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB e todos os integrantes do grupo de trabalho de Direito Odontológico. Nós continuaremos empenhados em produzir conteúdos relevantes que auxiliem os profissionais da odontologia no perfeito desempenho de sua profissão. Agradeço novamente a todos e desejo felicitações a todos os cirurgiões dentistas em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista.